Amanhã, senadores e deputados da oposição protestaram na rampa do Congresso. Disseram que a partir de hoje vão obstruir os trabalhos até que os presidentes do Senado e da Câmara coloquem em votação 3 pautas: anistia aos presos e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF e a proposta que acaba com o foro privilegiado. O objetivo é levar para instâncias inferiores os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão no Supremo. No ano passado, o STF decidiu que crimes cometidos por parlamentares e por presidentes durante o mandato continuam a ser julgados na Corte. O líder da oposição no Senado disse que a obstrução dos trabalhos do Congresso é motivada pela ordem de prisão de Bolsonaro. As medidas que foram impostas ao presidente Bolsonaro foram extremamente severas e desnecessárias. E foram feitas por uma questão de fígado, claramente, e não por uma questão de necessidade jurídica. À tarde, integrantes da oposição ocuparam as mesas dos plenários. Alguns cobriram a boca, fazendo referência a mordaças. Do plenário, o senador Flávio Bolsonaro deu entrevista ao Estúdio I da Globo News. Nós estamos aqui na mesa do plenário do Senado Federal, ocupando a presidência aqui do Senado, para que, enquanto o presidente Davi Alcolumbre não atender às nossas demandas, porque sequer telefone ele está atendendo, infelizmente, eu jamais esperava isso do presidente da minha casa, nós vamos permanecer aqui no plenário, se preciso for vir à noite. Então tem mais de 12 senadores aqui ao meu lado. Partidos que apoiam o governo divulgaram um manifesto em defesa da soberania nacional e criticaram a estratégia da oposição. O que está acontecendo hoje aqui no parlamento é inaceitável. Ninguém pode parar pela força a atividade parlamentar, os trabalhos legislativos. A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave. Nós não podemos subestimar em relação ao que está acontecendo hoje aqui. Obstrução parlamentar é legítima. Está previsto no regimento das casas, no pleno funcionamento das sessões. Se a oposição assim quiser, pode fazê-lo. Impedir o funcionamento das 2 casas do Congresso Nacional não é obstrução, é vilipêndio. Houve bate-boca no plenário da Câmara entre deputados governistas que pressionavam pela abertura da sessão e de oposição. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, que estava na Paraíba e não compareceu ao Congresso, afirmou que a decisão do STF sobre Bolsonaro precisa ser cumprida. Eu penso que o legítimo direito de defesa tem que ser respeitado, e é um direito de todos, mas que a decisão judicial deve ser cumprida. E é isso que nós estamos vendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal ser cumprida. Não cabe aqui nem ao presidente da Câmara, nem a ninguém estar comentando ou, na minha avaliação, tentando avaliar ou qualificar essa ou aquela decisão. Numa rede social, Mota anunciou o cancelamento da sessão, marcada para o início da tarde, e disse que amanhã fará uma reunião de líderes para tratar da pauta, que, segundo ele, sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, também não foi ao Congresso e cancelou a sessão marcada para as 2 horas da tarde. Em nota, afirmou que a ocupação das mesas diretoras das casas constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos, e que o parlamento precisa retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado e da Câmara. A oposição não conseguiu impedir todos os trabalhos do Congresso. Algumas comissões foram abertas. A de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. O projeto ainda vai passar pelo plenário. Já a isenção para quem recebe até R$5.000 segue em análise na Câmara. Esse pessoal aí muito bem pago, com assessores, salários gordos, o Eduardo Bolsonaro, Estados Unidos, tramando contra o Brasil, teve liberado R$10.800.000 em emendas, mesmo ele sem trabalhar lá. E o salário dele caiu na conta de novo. Teve uns descontos, mas saiu na conta e teve um gasto de gabinete de mais de R$100.000. Se ele está lá, eu não sei com que o gabinete dele gastou.
mas o gasto foi lá e foi pago. Em vez de estar trabalhando pelo país, você já viu eles botar mordaça, invadir o Senado, a Câmara e querer parar as sessões para defender o povo brasileiro? Melhores salários, melhor saúde, cortar os gastos, os 50 bilhões que eles têm de emenda diminuir para investir no que o povo está precisando. Você não viu nem nunca vai ver isso. Essa é a extrema-direita. Agora, pelo Bolsonaro, eles até desmarcaram uma reunião do agro para discutir as tarifas dos Estados Unidos. Para eles aí, o mais importante é o mito. É o Bolsonaro, é o chefe deles, do que o país. O país que se exploda, eles não estão nem aí. Eles são a extrema-direita. Um desgosto que o Álvaro, que fundou o PL, deve estar, né, a alma dele deve estar atormentada, porque ele não criou o PL para isso, mas caiu nas mãos do Valdemar da Costa Neto, virou isso daí, extrema-direita, né? Eu acho que o bolsonarismo é pior do que a extrema-direita, porque a extrema-direita, você concordando com ela ou não, mas ela tem as pautas dela, é o nacionalismo, ele defende o nacionalismo. O bolsonarismo nem isso defende, então é pior do que a extrema-direita. É extrema-direita. É um pouco graus e graus a mais de extremismo do que a extrema-direita convencional. Em qualquer canto do mundo, a extrema-direita defende o país. Eles não. Eles defendem outros países que ataquem o nosso país. Se enrolam na bandeira, mas só por pataquada, só por fetichismo. Porque eles defendem Israel, eles defendem os Estados Unidos e o Brasil eles chamam de lixo, eles esculhambam as instituições, eles querem acabar com a democracia, querem destruir o Senado, querem destruir o STF, eles querem mesmo a extrema-direita fazendo uma pauta nova, que é de extremismo, de ditadura, de militarismo, do coronelismo de volta. É isso que eles querem aí, ó, a cara deles aí, ó, tudo bem pago, salário em dia, enquanto pessoas passam fome no Brasil inteiro, estão aí sem querer trabalhar. Não aprovaram quase nada esse ano. É um dos piores mandatos da história do Brasil, é o desse ano, que eles dizem, ó, Câmara mais de direita. É para isso daí, para prejudicar o Brasil de todas as formas. Se fosse um deputado de esquerda num governo de direita, que estivesse no exterior, fazendo o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o discurso deles o que seria? Estariam chamando de patriota ou de traidor? Agora está lá, pedindo sanções. Ele está pedindo mais sanções e pedindo que prejudique mais ministros do STF, querendo constranger, querendo limitar o funcionamento do judiciário, e o Mota não caça. Aliás, está pagando o salário, pagando as dívidas de gabinete. Deveria suspender, porque, né, ele está traindo o país, ele está lá prejudicando a economia brasileira, o comércio brasileiro, o agro brasileiro, o comércio brasileiro, a indústria brasileira, mas está recebendo para isso. Essa é a extrema-direita. Você já viu eles fazer mordaça no Senado para defender mais segurança, mais justiça, defender o povo brasileiro, direitos trabalhistas? Não, você nunca vai ver. Eles vão defender o patrão, eles vão defender o Bolsonaro, eles vão defender a tirania, os Estados Unidos. Eles estão aí, ó, defendendo os Estados Unidos contra o Brasil. E boa parte dessa bancada aí se diz bancada evangélica. Inclusive aquele sócio de Cavalcante, ele sai do Congresso e vai pregar na igreja porque dizem que é pastor também. Pastor não sei de quê. Porque pelo visto ele nunca leu a Bíblia na vida. Porque a Bíblia diz para rezar pelas autoridades e não lutar favorecendo soberanias estrangeiras contra a sua própria soberania. Ele certamente nunca leu a Bíblia na vida dele. Mas isso aí é o PL. E as pessoas ainda dizem, não, 2026 tem que eleger um Congresso ainda mais à direita. Para quê? Para chantagear ministro do Supremo, que se votar contra as tiranias deles, eles caçarem. Sabe o que eles querem aí? Você que é mal esclarecido, pobre de direita, eles querem que o Bolsonaro seja anulado todos os processos, que ele seja candidato e que ele sendo candidato, ele tem que ganhar. Tem a exigência aí do voto impresso, auditável, isso e aquilo, porque se ele não ganhar, vai dizer que o TSE e o STF roubou a eleição, como estão dizendo, de 2022. Ou seja, é para ele ser candidato e a vitória é garantida. Então não pense, se ele for candidato, ele tem que ganhar, porque se não ganhar, ele diz que foi roubado. É assim que o Trump faz, Estados Unidos. Se perde, foi roubado. Se ganha, ele persegue os adversários. Isso é extrema-direita. Mas você, que é pobre de direita, você vê um rico na Avenida Paulista lá, algum barão do agronegócio, algum barão da Faria Lima, não.
tudo pobre de direita, com a camisa da CBF, fazendo o jogo desse pessoal aí que tá milionário, vivendo às custas do povo brasileiro.